Olá, estamos aqui apresentando um vídeo para a matéria de banco de dados 1 da Universidade da FURB. Somos dois participantes desse grupo, eu, Lucas Felipe Weber e a Tamires Kissner. Estamos fazendo sobre o banco de dados HBase. No início desse vídeo, vamos começar apresentando como instalar o HBase, porque tivemos a parte mais dificultosa de trabalhar com esse banco foi aprender a instalar ele na nossa máquina. Então, para início, vamos começar passando esses dois tutoriais que tivemos como base para conseguir instalar e executar alguns comandos básicos de banco de dados neles, né? Então, um deles é do próprio Apache, do HBase, e um outro seria um tutorial aleatório. Inicialmente, vamos começar fazendo o download do HBase de um site. O HBase ele tem que estar instalado no C, ok? E junto com o Java. É importante frisar que o Java não pode estar na pasta de arquivos de programas, e sim direto do C. Aqui viemos desse site aqui, eu instalo nesta parte e vamos pegar uma versão mais recente do HBase, ok? Vou pegar essa 1.0.2 aqui do dia 31/8, certo? Fazendo o download aqui, eu já havia feito o download, mas a princípio é para ele estar rápido, ok? Vou cancelar, mas é desta pasta aqui que vamos pegar. Quando for fazer o download e terminar, na hora que for extrair, é bom extrair ele, deve ser extraído dentro dessa pasta aqui do Java, ok? Ele vai estar aqui extraído, no momento a gente já fez, ok? E essa seria a primeira parte já da instalação. A segunda parte é necessário fazer o download desse Sage. O Sage, na verdade, é um emulador de códigos do Linux para o Windows, ok? Quando for fazer o download, então tem este site aqui. Na verdade, o site que deve ser feito o download do site já está direto no próprio site deles. Se for no site, o download da aplicação deles está aqui, já na primeira página. Esse setup aqui 64 eu já estou utilizando, ok? Fazendo o download dele, é só necessário rodar a aplicação. No momento aqui eu já estou fazendo a instalação, mas para até chegar nessa parte aqui eu já vou fazer os passos que devem ser feitos, ok? Os passos que para chegar à instalação dele que já estamos fazendo ali são os seguintes. Aqui é só dar um avançar, install from internet. Aqui essa pasta é importante copiar ela porque você vai utilizar na próxima etapa. All user recommended. Então aqui normalmente quando é a primeira vez que está instalando, não é essa página que aparece. Tem que dar um Ctrl V, um barra e colocar um root atrás, que vai ser o caminho que a gente vai utilizar para ele. Avançar, avançar. Aqui ele vai pedir algum link, você pode selecionar qualquer um deles que vai funcionar, ok? Fazendo o download, terminando. Aqui chega uma parte de paths que você tem que escolher. Esses paths estão nessa lista aqui do Notepad. Tem que pegar o OpenSSH, o TCP Ripples, o Futils e o zlib, ok? Então, começando aqui no OpenSSH. Quando ele aparecer aqui, que era para ele aparecer, aqui é só clicar em install, ok? E fazer para os outros elementos que a gente vai utilizar. Install, install. Install, install. E o zlib. Para todos aqui. Aqui é só dar um avançar e ele vai começar a fazer essa instalação aqui.
que no momento a gente está aguardando terminar e assim já já a gente volta com o vídeo. Olá pessoal, sou a Tamires, eu vou dar continuidade aqui ao vídeo. Agora a gente já fez a parte da instalação do site, a gente vai fazer a parte da instalação do Hadoop. O Hadoop a gente vai pegar nesse site aqui. Esse site ele tem vários outros sites para fazer o download, mas o recomendável é utilizar esse aqui, o primeiro. A gente vai pegar a versão mais atualizada, que é essa daqui. E vai baixar esse, pode ser o primeiro aqui que ele vem zipado. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele. Então quando ele tiver terminado de baixar, a gente vai pegar e vai extrair ele na pasta, vai lá na pasta do site, users, local, e vai extrair aqui o Hadoop. Feito isso, a gente vai configurar agora algumas variáveis de ambiente. Lá em este computador, a gente vai clicar com o mouse direito em propriedades, configurações avançadas do sistema. Aqui na aba avançados tem a opção variáveis de ambiente. Aqui primeiramente a gente vai procurar pela variável path, vai dar um editar nela. E aqui no final a gente vai colar 3 caminhos. Eu não vou colar porque o meu já está configurado, mas os 3 caminhos eles são, o primeiro é o Java, o JRE na pasta bin, o segundo é o JDK, também na pasta bin, e o terceiro é o Hadoop com a pasta bin também, todos separando com um ponto e vírgula. Feito isso, a gente vai criar 2 novas variáveis. Uma é o Hadoop Home, que eu também já criei. O valor da variável vai ser o caminho dela, que é esse aqui. É só copiar e colar. E o segundo é o Java Home, que é o caminho do JDK. Feito isso, agora a gente vai para a parte de configuração. A parte de configuração eu não vou fazer porque eu já fiz aqui no meu e ele demora um pouquinho. Mas é muito simples, é só executar alguns comandos. A gente vai pegar e vai abrir aqui no site, vai rodar o ponto .bat como administrador. E vai inserir esses comandos. Esse aqui ele vai aparecer uma série de perguntas. É só botar yes para todos eles. O único que vai mudar, que vai ter que colocar um no, é quando ele perguntar se é para definir o nome default como site server. A gente vai colocar como no. Depois ele vai pedir para inserir uma conta, você pode colocar o seu nome ou qualquer coisa, e depois uma senha. Essa senha vai ser importante, tem que lembrar dela para a gente poder acessar a base depois. Certo? Agora, depois de ter configurado o site, a gente vai configurar o HBase. Para configurar o HBase, a gente vai lá onde a gente instalou ele, que é no diretório C, na pasta Java HBase, e vai abrir 2 arquivos. O primeiro arquivo é esse hbase -env.sh. A gente vai editar ele. E aqui só vai trocar, tem esses 2 export. Isso aqui a gente vai colocar pro nosso caminho, que o meu tá no diretório C, Java e o JDK. E aqui também é C Java. O segundo arquivo que a gente vai modificar é esse HBase default XML. Então é esse aqui. E vai modificar, vai procurar por hbase.hotdir, vai botar só o /tmp. E aqui o hbase.tmp.dir vai colocar o caminho que a gente tem instalado, que no meu caso é esse aqui. Beleza, feito isso a gente salva, pode fechar. Então tá, agora a gente vai rodar o HBase. Para rodar o HBase, para quem já fez a configuração, não precisa fechar o site ali.
Eu vou abrir ele aqui. Se depois para rodar a gente pode executar com esse aqui, o ponto .bat, executar como administrador, certo? E aqui a gente vai entrar naquele diretório. Se tu der um tab, ele já completa a pasta. E agora a gente vai rodar ele. Esse erro que dá, ele é normal, não tem nada de errado com a instalação. Essa é a senha que a gente configurou anteriormente, que vocês configuraram. Às vezes ele não entra de primeira, isso depende muito da conexão. Aqui ele está fazendo login lá. Agora a gente vai poder usar ele. Então a gente vai começar a rodar o HBase aqui com esse comando que ele abre para a gente poder fazer as consultas, criar tabela, coisas assim. Aqui então ele já está usando o shell a gente vai usar para fazer os comandos. Então, pessoal, dada a instalação do HBase, como é feito, então a gente continua com os outros requisitos do trabalho, que seriam a forma de armazenamento de dados que o HBase possui. Então, o HBase, ele armazena os dados com os pares de chaves de valores key value sparse. Eles são gravados em arquivos H-files ou story files, sendo salvos normalmente como HTFS, em um nó particular. As chaves do HBase são um array de bytes e ordenados pelo valor do byte. É a forma de armazenamento desse banco, né? A segunda parte seria uma modelagem de um pequeno exemplo que nós vamos dar de comandos básicos do HBase. Então a gente fez uma pequena modelagem de uma lógica de um cadastro de pessoas. Então essa seria a tabela principal, a pessoas. A gente vai criar uma column family chamada dados pessoa e as colunas dessa column family que seria o nome, o e-mail, o CPF e o RG. Então, dessa forma, a gente vai fazer já a inserção e criação de tabelas. A column family, ela é como se fosse uma subtabela de pessoas. Então, para uma tabela geral, que seria pessoas, a gente pode ter várias column families e essas column families possuir várias colunas dessa forma. Ok? Então, já vamos começar a fazer os comandos básicos no HBase. Então, seguindo aqui a nossa modelagem, a gente vai criar uma tabela chamada pessoas e a column family chamada dado pessoas. Então, para criar, a gente utiliza o comando create e bota entre aspas simples o nome da tabela, pessoas, separado pela vírgula e agora o nome da column family. As column families elas são muito importantes decidir quais que a gente vai utilizar na hora da criação da tabela. Porque se quiser acrescentar uma outra depois fica um pouco complicado, ele é bem complexo. Agora ele criou a nossa tabela. Para a gente conferir as tabelas que a gente dá o comando list. Então a gente tem a tabela pessoas. Agora a gente vai inserir um registro. A gente utiliza o comando put, o nome da tabela, a chave, que pode ser tanto numérica quanto uma string, tanto faz. Aqui no caso eu vou escolher 1. O nome da column family seria o dados pessoa, 2 pontos e o nome da coluna. Então vamos começar pela coluna nome. E o valor que a gente vai querer colocar nela. Agora ele já criou, então a gente pode dar um scan, que é para consultar o nome da tabela. Então aqui a gente já tem o nosso registro, que é na tabela pessoas, a chave 1, a coluna dados pessoa, nome,
e o João. Esse timestamp é a versão que ele está. Depois fica um pouco mais claro entender ele na hora do update. Então, aqui a gente deu um scan pessoas, a gente já tem aqui o nosso registro, a chave 1, a coluna family dados pessoa e a coluna nome. Esse timestamp é a versão que ele está, a gente pode informar ele depois. E o valor que é o João. Então a gente vai inserir agora os outros dados. Ainda no registro 1, na coluna family dados pessoas. Agora a gente vai inserir o e-mail. Não apertem ESC. Certo, vamos seguindo aqui com as inserções. Eu vou inserir só um número aqui, só para mostrar os dados. E agora a gente vai dar um scan nessa tabela para ver os nossos registros. Então aqui ele tem o CPF, o e-mail, o nome e o RG. Tudo do registro 1. Se quiser inserir mais um registro, aí é só mudar a chave e mesma coisa. Para fazer um update, ele não tem um comando que nem no SQL normal, que é o update. A gente só vai pegar e vai inserir em cima do registro que já tem. No caso aqui, pessoas, registro 1, vamos mudar o e-mail. Agora a gente vai dar um scan. Aqui ele já alterou. Para deletar agora esses registros, tem um comando que é o delete all, que ele vai deletar todas essas células. Então a gente bota o delete all, o nome da tabela, e a chave. Feito isso, a gente vai dar um scan pessoas. Ele está zerado, a gente deletou todos. Então, a gente, para deletar uma tabela, a gente não pode deletar logo de cara. Tem que desabilitar ela primeiro. A gente desabilita ela pelo comando disable e o nome da tabela. Para habilitar ela de novo, é só utilizar o comando enable. Feito isso, a tabela está desabilitada, a gente pode dar um drop. Aqui eu vou usar o comando list e eu não tenho nenhuma tabela. Então é isso, pessoal. Esse foi um tutorial bem básico de como utilizar o HBase. Muito obrigado pela atenção e tchau. Agradecemos a todos, então espero que resolva alguns problemas e que dê um caminho de como utilizar o HBase. Valeu, pessoal!